Dando início à mesa redonda aqui, nessa super manhã agradável, a gente recebe então a Karine, que é psicopedagoga, neurocientista, alfabetizadora, especialista em deficiência intelectual e autismo, com formação em TDAH e TEA. E a Camila Nogueira, que é mãe de três, jornalista, apresentadora, comunicadora, que vão compartilhar experiências aqui depois dessa abertura do Akira Ninomiya Júnior, que também participa dessa mesa redonda, né? E a primeira pergunta vai para você, viu, Camila? Sobre situações de conflitos e violência em escolas, suas filhas estudavam no Colégio Goiáses quando ocorreu a tragédia na qual alunos foram mortos e outros feridos por disparos de arma de fogo afetadas por um aluno do colégio. Você poderia relatar este caso e fazer uma leitura a respeito deste fato e tantos outros similares que ocorreram no Brasil e em todo o mundo também? Primeiro, é um prazer e é uma honra, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Essa tragédia do Colégio Goiáses, ela reverberou de muitas formas e em muitas camadas da sociedade local ali, do bairro, né? Do Jardim Califórnia. É, Nós estávamos em viagem, as meninas estudavam na parte da tarde, e eu fui a última do grupo a saber do que tinha acontecido. Então eu recebi uma mensagem assim: você soube o que aconteceu na escola das meninas? E aí eu fui procurar, e aí estávamos eu, as minhas filhas, meus amigos, e aí eles: não, a gente já sabia, a gente só não queria te deixar preocupada. E aí eu fui saber o que tinha acontecido. E naquele momento, aquilo me trouxe uma dor muito grande. Por quê? O meu relacionamento com o Colégio Goiáses, ele é um relacionamento que começou quando a Isabela tinha 2 anos. Hoje ela tem 12. Então, assim, foi ali a primeira escola que eu visitei, eu gostei, eu construí um relacionamento com aquelas pessoas dali, professores, coordenadores, diretora da escola, os donos. Então, e os pais. Por quê? Porque era uma escola que fazia muitos eventos para a família. Então, assim, 2 vezes por ano tinha um evento o Dia da Família, não tinha mais Dia das Mães ainda tinha, mas Dia dos Pais não. Mas então tinha o Dia da Família para substituir essas datas. Então, pessoas ali do bairro, pessoas que estudaram comigo, que tinham os filhos lá estudando. Então, assim, nós éramos muito próximos, assim, né, apesar da correria. E foi uma dor muito grande saber o que tinha acontecido, saber que um adolescente tinha tido acesso a uma arma muito pesada, né? É uma pistola .40, é uma arma pesadíssima, assim, extremamente fatal. Então, é certeiro. E a forma como esse aluno conduziu essa. Ele teve uma. Eu fico sem palavras, assim, porque é difícil ainda lembrar e pensar nas famílias, em todas as pessoas envolvidas, mas ele arquitetou todo um plano. Essa é a minha visão, assim. Eu acho que ele teve tempo de pensar. Eu entendo que ele tinha uma dor. A gente, nos bastidores, a gente soube do contexto familiar em relação àquele aluno, filho de policiais militares, né? Então, assim, os vizinhos comentam nos bastidores como é que era aquela família. A gente não sabe, eu não sei porque eu não conheci. Mas a pessoa que tem o porte de arma, um profissional de segurança, ele tem que ter um cuidado que vai muito mais além. E esse aluno conseguiu pegar uma arma, colocar dentro da mochila, aguardar o momento certo, que foi o final da aula, da quarta para a quinta aula, e disparar tiros contra os colegas, alegando bullying. A gente é um segredo, né, de justiça, então ninguém tem acesso ao que aconteceu de fato, a conclusão da justiça. O que a gente teve acesso através da mãe de uma das vítimas fatais é que a polícia comprovou que não foi bullying. Então, provavelmente esse aluno tinha uma dor, alguma coisa muito pequenininha ali no contexto escolar aconteceu para que ele transformasse isso em algo muito maior. E dentro do mindset, né, que pode ser que existia dentro
do contexto familiar, como é que eu resolvo isso? Então, ele precisava levar essa dor para as outras pessoas sentirem a dor dele também, né? Mas não houve nenhum tipo de limite. E o terror foi instalado dentro da escola. Então, assim, foram 2 adolescentes, um deles, inclusive, faria 18 anos a semana passada, o João Pedro, filho do Leonardo e da Bárbara. A Bárbara e o Leonardo, eles são extremamente atuantes nessa causa. Depois disso, eles viraram pastores com foco em desenvolvimento familiar, em criação de filhos. São pessoas assim que eu admiro, que eu respeito e que têm toda a minha solidariedade. É, eles se transformaram nesse tipo de instrumento para a melhoria da sociedade, conseguiram ressignificar isso. Mas é muito difícil para a gente, enquanto mãe, enquanto pai, entender o que faz uma pessoa pegar uma arma de fogo e sair atirando contra as outras pessoas. Nós tivemos o exemplo da coordenadora, que foi a pessoa que enfrentou esse aluno. Eu fico arrepiada, porque é uma mulher de muita coragem, né? Porque ela olhou para ele, já me contou isso, ela enfrentou e falou assim: olha, calma, para com isso, enfim. E ali eles conseguiram solucionar, né? Enfim. Então, assim, e isso trouxe uma insegurança muito grande para a gente, para nós pais. E não reverberou só dentro do Colégio Goiás, mas nas outras escolas também. E após esse incidente, houveram outros incidentes, acho que em Lusiânia, um rapaz que atirou numa moça dentro de uma escola, sabe? E matou essa moça por questões afetivas. Então, assim, isso aí começou a reverberar nas outras escolas. Mas a questão, Noguchi, é a seguinte: isso aí foi o que apareceu. Porque aí nós mães, nós família, na verdade, a gente começou a se comunicar de outras escolas e a gente percebe que a violência dentro das escolas, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. E ela não está presente. A sociedade tem um pouco de preconceito quando pensa assim, não, é só nos colégios públicos que a violência acontece. Não, ela acontece dentro de todas as esferas sociais, dentro de todas as escolas. Se você sentar, por exemplo, com alunos de um colégio lá do bairro Goiás, do Marista, do Tremendão e dos municípios vizinhos, você sempre vai ter notícias de aluno que levou faca, aluno que levou estilete, aluno, enfim, eles levam a arma porque a gente não tem uma vistoria, né? A gente não tem um detector de metais. Eu nem sei se pode ter, né? Essas questões. A gente não tem uma figura ali de um policial para constranger, né, essa pessoa de praticar um atentado. Então, isso é muito mais comum do que se imagina. Eu não gosto da Karine. Em vez de eu deixar a Karine para lá ou tentar resolver, não, gratuitamente eu vou lá, pego uma arma e ameaço e falo: olha, se você continuar me olhando desse jeito, vamos falar rasgado do jeito que é, se você continuar me olhando com essa cara aí, eu vou te pegar lá fora. É assim que funciona, né? Então, assim, e eu fiquei muito tocada nesse sentido, assim, eu sofri muito, eu não consegui participar dos eventos. Eu acredito, assim, que a escola, qual que é o aprendizado que fica em relação a esse assunto? A escola tem que prestar muita atenção no comportamento dos alunos. Precisa existir um corpo profissional ali dentro para observar os comportamentos. O que é normal? Não, normal é o aluno se comportar de forma A, B ou C. O que está acontecendo com aquele aluno? Por que aquele aluno está ali tão distante? Por que ele não socializa? Sabe? E principalmente, como a minha parte é da comunicação e eu sou apaixonada, eu percebo assim que muitas famílias não se comunicam com a escola. E muitas escolas não têm essa comunicação com a família. Então, detecta uma questão ali no aluno, em vez de chamar a família, conversar, falar assim: olha, será que está existindo algum problema dentro de casa? O que está acontecendo? Como que a gente pode ajudar? A escola simplesmente deixa passar batido e a vida segue. Só que muitas vezes a vida não vai seguir, né? Então, assim, essa é a minha grande preocupação. A gente tem que comunicar. Eu, como mãe, o que eu sempre adotei?
Eu sempre gostei de fazer amizade com as pessoas da escola. Eu gosto de fazer amizade com todo mundo. E na escola ali, eu não sei se é porque eu sou apaixonada pelo ambiente, né? Assim, aquilo me traz uma satisfação muito grande, ver as crianças aprendendo, ver o modo como as professoras ensinam, é muito mágico para mim. Então eu gosto muito. Então a nossa comunicação sempre foi muito, muito próxima. Minha filha Isabela, uma vez começou a voltar para casa muito nervosa, ansiosa. Minha filha, e aí, como é que foi na escola? E ela não queria falar, dava birra, chorava, né? Eu pensei assim, gente, tem alguma coisa acontecendo. Aí, depois de 2 semanas tentando, ela falou assim, mamãe, é porque a fulana me bateu. Eu falei, como assim ela te bateu? Ela me deu um soco bem aqui, doeu muito. Falei, quem que é ela? É a fulana. Aí eu fui lá na escola, conversei com a escola. A menina realmente ela está com alguns problemas familiares, os pais se separaram e ela está trazendo essa agressividade para a escola. E cada um tem a sua metodologia, né? Estava até conversando ali, cada um tem um jeito de lidar com a situação. E eu conversei com a escola algumas vezes e falei, olha, a Isabela apanhou algumas outras vezes dessa menina, e eu falei, olha, realmente isso tem que parar. Mas ela é filha de pais separados, que é o que a gente tem hoje, assim, é um cenário gritante, né? Eu falei, olha, a Isabela também é filha de pais separados e nem por isso ela sai batendo nas coleguinhas. Então, isso não está certo, né? Se esse episódio continuar, eu vou esperar a mãe na porta da escola, eu vou pessoalmente conversar com a mãe para ver se essa história tem uma solução. Mas acabou que a menina não conseguiu se relacionar com ninguém da escola e a mãe preferiu tirar da escola e levar para uma outra escola. Então, o que está acontecendo? O nosso desajuste familiar, educacional, de criação mesmo, ele está reverberando nas escolas. E assim, se fosse só um probleminha assim de desentender, brigar, porque isso aí é normal, diferença de opinião a gente tem desde que a gente nasce. O bebê nasceu ali, o bebê quer uma coisa, a mãe e o pai querem outra. Mas se ficasse só na diferença de opinião, tudo bem. Mas a questão é que hoje em dia isso resulta em morte. E a gente não pode. A escola é o lugar que a gente tem que deixar os filhos e trabalhar sossegado. Não, eu deixei meu filho aqui na escola, então eu vou em paz. Eu não minto para você, eu acho que eu passei uns 2 anos não tendo paz, deixando as minhas filhas na escola e não tinham. Eu ficava assim: será que vai acontecer alguma coisa? Será que está tudo bem? Passava na porta da escola, sabe? Gente, isso eu que estava distante. Agora você pega a dor dessas mães que perderam os filhos, desses pais que perderam esses filhos. Uma das meninas, a Isadora, hoje ela anda de cadeira de rodas, sabe? Então, assim, ela mudou de escola, ela não conseguiu ir mais para a escola e tá ali se adaptando, a família toda se adaptando. Então, assim, e a escola também tem a dor dela, porque a gente sempre olha muito para as vítimas, né? Mas a escola também foi vítima, por quê? Porque ela deu voto de confiança para aquela família. Ela deu voto de confiança para aquele pai, para aquela mãe no momento da matrícula. E o que, que aconteceu? Essa confiança ela foi quebrada. Não estou culpando os pais, porque eu acho que pai nenhum, mãe nenhuma quer ver um filho assassinando uma outra pessoa. Mas a gente não pode mais aceitar isso, né? Eu acho que a escola também tem que ser um pouco mais incisiva, né? Em relação às práticas, do que pode fazer, do que não pode ser feito. E é lamentável, assim, é uma dor muito grande. Essas famílias provavelmente não vão superar, elas têm que conviver. As pessoas que presenciaram aquilo ali, eu acho que elas vão também conviver. O que dá para fazer? Aprender e não errar mais. Eu gosto muito da gente, quando a gente aprende alguma situação e a gente age de forma rápida. E qualquer sinal que um adolescente, uma criança ou um jovem der de desajuste, eu acho que a equipe de profissionais ela já tem que comunicar. Se a família está percebendo algum problema também, ela precisa comunicar à escola. Essa comunicação ela precisa ser ajustada, alinhada e azeitada, porque eu não acredito, a escola está para ensinar, ela não está para educar. Educar é com a gente. A escola está ali para ensinar o que a gente não sabe ensinar, português, matemática, história, filosofia, né? Mas se não houver comunicação rápida e efetiva,
nós vamos continuar vendo mais episódios lamentáveis como esse em várias outras escolas e em vários outros ambientes também, infelizmente. Muito obrigado, Camila, tá, pela contribuição, por compartilhar essa experiência, né, e pontuar aqui situações que vão ser discutidas de uma forma mais profunda, que eu acho que antes de tudo é o diálogo, né? O diálogo é saber ter essa atenção com o olhar de mãe e com o olhar de uma profissional, né, Karine, sobre essa situação e a gente compartilhar dessa formação, né, do cidadão, do ser humano, acima de tudo, antes de filho, né, de uma pessoa que a gente ama, a gente, às vezes, por amor, a gente deixa para depois, né? E esse para depois que é o grande problema, né, Camila? Eu acho que amar na educação dos filhos é você falar não, é você impor limites, né? Eu acho assim, eu sempre falo isso com a minha filha mais velha, porque agora ela começou na idade dos questionamentos. Ah, por que eu não posso? Porque não pode, porque não é certo. Lá na frente você vai entender. Muitas vezes a gente se perde assim, querendo ser amigo dos nossos filhos. E a gente tem que ter essa relação de proximidade, mas de amor, porque a gente ama. Mas o amar é dizer não. Por mais que eu tenha vontade de deixar a minha filha fazer várias coisas, eu sei que para ela isso não é positivo. Então eu não permito. Então a gente precisa colocar esses limites. Nós estamos numa era em que a comunicação ela é tão acelerada, é tudo tão tudo junto, misturado, tudo conectado, né? É a televisão, é o computador, que algumas pessoas ainda usam, é a rede social. Então, e dentro desses ambientes, tudo é permitido. Absolutamente tudo, inclusive apologia ao crime, sabe? Debates sobre as drogas. A gente tem ícones aí, pessoas da mídia que deveriam se posicionar, assim, ou pelo menos não se posicionar ou não falar nada, mas defendendo as drogas, defendendo a legalização das drogas, né? A questão das armas. Então, a gente precisa impor o limite, falar não e explicar. Olha, meu filho, agora, nesse momento da sua vida, você não tem a compreensão necessária. Lá na frente, quando você for um adulto, você vai entender por que eu estou fazendo com você isso aqui nesse momento. Né? E entender. Eu gosto de uma mãe, tem uma mãe que eu admiro muito, que é a Juliana, o perfil dela no Instagram é mãe de 7. Ela tem 7 filhos. E ela fala assim: olha, o seu filho vai te chamar de chata, ele vai fazer cara feia, ele vai ficar emburrado, ele vai dar birra, ele vai rolar no chão. Isso é problema dele. O seu problema é educar o seu filho. E eu acho que a gente precisa ter esse retorno, essa educação mais, eu não digo totalmente repreensiva, mas a gente não precisa ter medo de repreender o filho. O filho que a gente repreende hoje é o filho que vai ser mais cauteloso amanhã. Né? Você pontuou um detalhe muito importante, né, Camila? Porque a gente tem por obrigação apresentar o não, né? O que a grande maioria dos jovens hoje eles não conseguem conviver e aceitar o não, né? Os nãos é motivo para desencadear uma série de desequilíbrios emocionais, né, doutora? Mas a gente segue por aqui. Agora quero passar para o Akira. Gostaria de trazer aqui, Akira, reflexão sobre o fato desta tragédia ter sido provocada por um portador de arma de fogo. E qual é a sua opinião sobre o polêmico projeto de lei que visa alterar os critérios para porte de arma, hoje em discussão no Senado? Obrigado pela pergunta, Noguchi. Muito pertinente. E o que me preocupa quando o assunto é facilitar esse cenário para que armas circulem, inclusive autorizando as pessoas portarem arma. A diferença é a pessoa ter a posse de arma, ou seja, ela tem ali a sua arma no seu estabelecimento ou na sua casa, não estou dizendo que eu sou a favor disso, mas chegar ao ponto de portar, sair com essa arma. Vamos pegar pelo simples, pelo básico. Uma fechada de trânsito. Um carro fecha o outro. A pessoa que teve o seu carro ali fechado está num péssimo dia. Quer seja no trabalho, quer seja em casa. Quantas brigas de trânsito acontecem por conta de um motivo tão fútil? E aí caímos no seguinte ponto. Como as pessoas estão reagindo a isso?
como que está o emocional das pessoas para lidar com esses momentos. O que me preocupa nessa questão dessa lei de porte de armas é, vamos perguntar mais, vamos tratar isso com menos banalidade. Eu vejo argumentos no sentido de eu não confio na segurança pública, eu preciso me armar para isso. Que a segurança pública se melhore, que tem investimento nessa área. Já não basta terceirizar a educação para as escolas, agora vão terceirizar também a segurança para as pessoas. É um diálogo tão raso que a segunda pergunta que eu faço é: a quem atende essa lei? A indústria bélica. Sejamos honestos. Guerra, medo, segurança dá lucro. Cultura de paz não dá lucro. Falar sobre o bem não dá lucro. Investimentos e lobbies são feitos por conta dessa lei específica. A quem ela atende? A que finalidade? Que ponto da economia ela movimenta? Não sejamos ingênuos. Pontos polêmicos, quase que invariavelmente, se a gente pegar todo o lastro, a gente vai chegar num ponto econômico. Guerra dá dinheiro. Medo dá dinheiro. Segurança dá dinheiro. A falta de segurança dá dinheiro. Então, o que mais me preocupa nesse cenário todo é aquilo que eu mencionei na palestra, ainda é sempre o maniqueísmo. Sim ou não, a favor ou contra. Cadê o porquê do cenário? Cadê o porquê desse cenário? Eu me recordo que fizeram essa pergunta para mim em um evento, um diálogo interreligioso. As pessoas não esperavam como é que eu realmente fui abordar o assunto, porque eu comecei de uma forma que todo mundo ficou em dúvida qual era o meu posicionamento. Eu falei, olha, eu não conheci o meu avô materno, porque ele foi morto na casa dos meus pais, por ladrões. Meu avô, ele tinha armas. Tinha uma arma de fogo. Naquele dia ele não estava com a arma dele. Ele era militar. Então ele sabia manusear uma arma. Mas naquele dia ele não estava. E se ele tivesse? Era um aspecto. Isso, talvez quase 50 anos atrás. Tempos depois, tentaram entrar na casa dos meus pais, ladrões. Meu pai, por ter a arma em casa, ele escutou o barulho, ele carregou a arma dele, e quando ele escutou o barulho novamente, ele percebeu que o ladrão estava passando em frente à porta do quarto, em direção ao quarto das minhas irmãs. Meu pai só teve tempo de ir com o braço canhoto, ele era destro, ele virou e atirou, e acertou no ladrão. O ladrão fugiu, minha mãe segurou meu pai para não ir atrás. No caminho, ele deixou cair uma arma com silenciador e uma faca. E tinha outros do lado de fora. Então, naquele momento, o fato do meu pai ter uma arma em casa salvou a família. Mas a pergunta que eu faço, a provocação que eu faço é: quem está emocionalmente preparado para sair com uma arma de fogo? Principalmente nos dias de hoje, com pessoas com o emocional tão abalado e conturbado. Eu já passei por vários treinamentos da área de coaching, elemento emocional. Eu falo. Eu não sei como eu reagiria em várias situações se eu tivesse com uma arma de fogo. Eu não sei. Então, se me perguntasse de forma direta, Akira, você é a favor ou você é contra? Eu sou contra. Não é pelo motivo sim ou não. Vamos na raiz. Quem está emocionalmente preparado para sair com uma arma de fogo na rua? Esse é o ponto central. Então, essa, Noguchi-san, é a minha opinião a respeito disso. Vamos parar com um diálogo raso a respeito da questão. A quem essa lei beneficia e quem está preparado para isso. Essa é a minha reflexão. E agora a gente passa aqui para a Karine. O Akira, em sua resposta, a doutora Karine, trouxe a reflexão para a inteligência emocional. Como você avalia essa questão a partir de uma visão científica da psicologia? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos da mesa, bom dia a todos presentes. É um prazer imenso, Akira, pelo convite de estar participando desse projeto. E ouvindo toda a fala de vocês, eu vejo como eu trabalho ativamente, né, dentro das escolas, como psicopedagoga, acompanhando crianças com dificuldades e situações de conflitos, mudanças de comportamentos, ativamente na família também. Me remete muito aos meus casos clínicos, a gente vê uma evolução de comportamento humano.
E conhecedora do comportamento humano, eu vou tentar contribuir aqui, né, com o objetivo mesmo de conscientizar a todos a ser mais analítico, a fazer a leitura do outro, né? Quando se fala de inteligência emocional, a Kira posicionou muito bem, a arma de fogo ela é só um instrumento para você emitir um comportamento desencadeado por uma emoção. Eu não acredito que ninguém faça o uso da arma de fogo no momento de equilíbrio emocional. Ela tem que tomar uma decisão, seja motivada por medo ou por ódio. Então, para que tenha esse equilíbrio emocional, qual que é o tipo de análise que faremos para dar a você um porte de arma? Teríamos que fazer um estudo para ver se você tem esse equilíbrio para ter a escolha certa do uso ou não do porte de arma. Então, acredito que seja mais um instrumento, como a Kira mesmo posicionou, né? Um instrumento para que facilite o acesso ao consumo, de fato, desse comércio, e para potencializar ainda mais o ódio, a fúria e o desarranjo, né, de comportamentos. Então, inteligência emocional ela está atribuída a várias situações. E nós estamos num momento de muita vulnerabilidade. A vulnerabilidade emocional. Não estamos... não posso generalizar, né, mas grande parte da população estão doentes. E o pior de tudo isso, o que eu vejo dentro do consultório, é que ninguém quer procurar ajuda. Sente os sintomas, veem acontecer dentro de casa, crianças, adolescentes, emitindo comportamentos, problemas. Eu, enquanto pessoa, eu sei que eu estou com um problema emocional, mas eu não quero procurar ajuda, eu não estou disposta para isso. Estamos vivendo um momento de vulnerabilidade, né? E é muito difícil você ter esse autocontrole tendo um instrumento desse como porte, né? Então, como profissional da saúde e da educação, não concordo com a autorização desse projeto. Eu acredito que, como a Kira colocou muito bem no início da palestra, a gente tem que pensar em tratar as causas do problema. E nós estamos querendo resolver o problema terceirizando à população o direito de se defender? Não acredito que não seja por aí. Vamos entender as causas desse problema, por que há, né, o aumento da criminalidade, porque realmente tem um problema de gestão, todo mundo está ciente disso, né? É algo que vem lá de cima, e de que forma que a gente consegue tratar isso sem ter que pensar em terceirizar ao outro a responsabilidade de se defender com um instrumento de fogo. O Akira trouxe uma situação que aconteceu recentemente e acontece de forma recorrente, brigas de trânsito, que mesmo que o indivíduo não porte uma arma de fogo, ele é capaz de matar com uma arma branca. Então, as pessoas elas já estão preparadas, mesmo não tendo esse acesso fácil, para se defender com outros instrumentos. Facilitar isso, eu acredito que aumentaria mais ainda a possibilidade de criminalidade, do ódio, da falta de amor e respeito ao próximo, né? Nós não temos o direito de tirar a vida do outro. Isso é bíblico para quem é cristão, né? Então, acredito que entender essas causas do problema ajudaria de forma mais afetiva, de uma forma mais efetiva a resolvê-lo. Inteligência emocional, como o Akira mesmo colocou, ele já fez vários treinamentos para trabalhar o autoconhecimento, até para você falar sobre, né, Akira? Eu também tenho formações sobre psicologia positiva, inteligência emocional, mas a gente somos vulneráveis. Somos seres humanos, temos os nossos momentos de fraquezas, dores. E o principal disso é saber quando, é se conhecer e saber quando tratar ao ponto de resolver os meus conflitos sem ter que afetar o outro.
que foi o que aconteceu no Colégio Goiáses, né? Então, nós emitimos comportamentos o tempo inteiro, o tempo todo. E esses comportamentos são sinais. Sinais que deixam claro aquilo que está ou não está bom, né? dentro do dia a dia do indivíduo. Eu acredito que seja basicamente por essa linha de raciocínio em relação à pergunta que você me deixou para mim, Noguchi. Obrigado, doutora Karine, né, mais uma vez, né, ouvindo de um profissional e vendo que aonde está o problema maior da situação, né? Quem fomenta isso, né? Por que existe essa violência desenfreada, esse crescimento da criminalidade, né, Camila? Aquilo que você falou no início da palestra aqui, né? É lá na escola, sabe? É na raiz, né, Camila? Você quer falar, Camila? Quero. Eu sou uma defensora da educação de base. Eu sempre falo para todo mundo assim que a educação de base ela resolve diversos problemas. Eu participo de alguns trabalhos voluntários e o que eu vejo? Eu vejo crianças nas ruas. Crianças de 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, que poderiam estar numa escola, numa creche. Onde é que elas estão? Elas estão nas ruas. Mas por que elas estão na rua? Porque aquela família ali ela não tem uma situação econômica favorável nem para comer. E eu acho assim que a psicologia traz isso, né? Primeiro a gente tem que resolver as questões básicas da gente, senão a gente não consegue nem passar para o próximo nível. Então, se falta comida dentro da minha casa, como é que eu vou pensar numa educação, sabe? Em transmitir algum valor para o meu filho? Primeiro eu tenho que resolver a questão da fome. Então a gente passa pela questão econômica. E que reflete diretamente na questão educacional. Como que eu conseguiria resolver isso? Não para agora, mas eu falo assim, é um projeto para começar agora e a gente começar a ver resultado daqui 18, 20 anos. Eu proporciono à sociedade uma educação de base justa. O que eu vou fazer com isso? Eu vou proporcionar que essas crianças que estão nascendo, que estão crescendo, elas tenham um lugar para ficar seguro durante o dia. Então, você proporciona esse ambiente onde ela vai ter uma professora, uma psicopedagoga, etc. Aquela pessoa da família responsável por essas crianças, ela vai ter a oportunidade de sair para o mercado de trabalho. Porque qual que é a realidade? A gente tem famílias desfeitas, onde geralmente os filhos ficam ou com as mulheres ou com os avós, e essas pessoas, elas têm que ou cuidam dessas crianças, ou essas crianças, ou elas deixam essas crianças, né, ali à própria sorte e vão trabalhar para poder trazer o sustento. Então, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Não é fácil você ficar em casa cuidando de filho passando fome. E também não é fácil você sair para trabalhar e deixar o filho em casa sem segurança. Né? Então a gente tem esses dois lados aí. Então o poder público principalmente, ele precisa proporcionar às famílias essa primeira estrutura básica, porque dinheiro existe. Né? Eu acho que assim, o que falta é uma boa vontade, a falta de educação ela é um instrumento de dominação. Então, assim, se eu não educo o meu filho, eu não ensino ele a pensar. E se eu não ensino ele a pensar, eu vou ficar colocando no poder aí esses modelos que dominam, né? Apesar de que eu acho que essa comunicação atual ela vai começar a mudar esse cenário, mas como é que a gente pode construir uma sociedade mais justa e igualitária? Através da educação de base. Então, assim, creche para as crianças, a gente coloca as crianças na creche, a pessoa responsável, a mãe, o pai, os avós, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai trabalhar, ele vai girar a economia, ele vai ter a satisfação, ele não vai ter o desespero de não ter como prover essa família. Então, eu acho assim que o primeiro passo, eu como mãe, eu acredito que o primeiro passo é a gente colocar todo mundo num local seguro para estudar. Aí eu, como mãe, eu vou conseguir trazer o sustento para minha família. Daí eu vou conseguir trazer outros recursos. A pessoa que recebe uma formação desde cedo, doutora Karine, me corrija se eu estiver errada, mas ela tem muito mais chances de ser uma pessoa
que vai ter sucesso na vida, né? Então, assim, é até injusto, assim, porque a gente coloca uma pessoa, não dá para colocar para competir uma pessoa da periferia que não teve acesso à educação com outra pessoa que teve esse acesso. É injusto isso. E o que eu percebo? A atenção está totalmente voltada para as faculdades. Mas não adianta nada você colocar uma pessoa na faculdade se ela não tem a base. Você não vai conseguir fazer com que essa pessoa nem execute um trabalho da forma correta. Porque o mercado de trabalho vai eliminá-la completamente. Então, eu acredito que a gente tem que trazer também essa solução, sabe? O que a gente acha que é importante? Educação de base. Você falou sobre a questão da educação, né, Camila, da raiz, né? Eu também sou a favor de um detalhe que eu acho que você tem que envolver a comunidade. Eu acho que essa parceria público-privada, né, a responsabilidade é só dos órgãos públicos, né? Eu acho que o órgão público ele tinha como responsabilidade envolver a comunidade e trazer essa comunidade para dentro. O órgão público hoje ele tem dificuldade por causa da arrecadação de impostos e tal, envolve os pais. Vamos fazer uma feira, vamos fazer uma feira gastronômica para tentar arrecadar fundos aqui para poder manter essa instituição funcionando, né? A gente tem exemplos hoje que dão muito certo na educação, né? A gente tem o Rotary, que tem parceria público-privada, né, Kira, com algumas escolas, algumas instituições, e funcionam muito bem, né? E dão resultado. Então, por que não envolver mais essas instituições e se aproximar mais da comunidade, né, doutora? Porque isso, com certeza, vai fortalecer a criação dessas lideranças, né? É muito importante que a gente reflita sobre isso e que a gente consiga reverberar os líderes que estão no poder hoje para que avaliem toda essa situação. Há uma falta de diálogo, né? Eu acho que a profissão, que é uma profissão política, é uma profissão, né, Kira? Mas o posicionamento do líder comunitário, do vereador, eu acho que é distorcida, né? Eu acho que ele perde muito com o diálogo, né? A gente tem uma referência lá que pode nos ajudar perante a nossa comunidade, mas a gente não tem um diálogo próximo, né, Camila? Os políticos, né, os líderes, eles são chamados de autoridade, né? Então isso traz para a gente uma coisa assim, de que eles são superiores, determinam o que a gente faz, e eu acho que na verdade tem que ser o caminho inverso. Ele tem que trabalhar como servidor, ele tem que servir, e essa comunicação aí que você propõe, ela é maravilhosa, né? Pode ser a chave para a gente ter um futuro melhor. Porque todas as experiências que aconteceram com essa parceria público-privada deram muito certo. Se você fizer uma pesquisa aí, 80%, 85% funcionaram muito bem, né? Então é preciso envolver as comunidades e aquilo que você acabou de pontuar no início aqui, Akira, que é o diálogo. É você ter um olhar mais profundo da situação e saber onde é que estão os problemas, detectar isso e trazer isso para dentro das discussões, para que a gente possa elevar o nível das conversas que acontecem ultimamente, que vão para um lado político sem fundamento nenhum, né? Não trazem uma construção de uma comunidade que nós esperamos para o nosso país, né, no geral. A gente segue para a segunda rodada aqui com a pergunta para doutora Karine. Doutora Karine, na palestra, o Akira mencionou o fato de pais que, embora estejam fisicamente presentes junto a seus filhos, não necessariamente estão desempenhando seus pais e responsabilidades. Tá? Como você avalia esta situação e os impactos no desenvolvimento das crianças e adolescentes? Excelente a pergunta. E assim, temos muito para discutir sobre. Vou tentar ser objetiva até para não demandar muito do nosso tempo. O Akira ele trouxe alguns exemplos clássicos que acontecem e de forma muito recorrente, infelizmente, dentro das escolas, com os conflitos escolares, que de uma certa forma impactam diretamente. Na verdade, é o inverso, né, Akira? São os conflitos em casa que impactam diretamente a escola. Porque quando nós fazemos todo um processo de análise desses comportamentos das crianças,
dentro de um contexto educacional, porque, como eu já havia mencionado anteriormente, elas acabam emitindo comportamentos ou mudanças de comportamentos que evidenciam que algo não está bem. E um deles é o baixo desempenho acadêmico. Quando fazemos essa linha de investigação, entendemos as causas dos problemas. Então, esse olhar sensível, enquanto educador, eu estou dentro da escola, eu vejo um aluno que não está correspondendo da forma como deveria, era um bom aluno, teve mudanças, teve baixo desempenho acadêmico, e eu tenho que buscar entender o porquê, ter esse olhar sensível para o outro. O que está acontecendo com você? As abordagens, né? Enquanto mediador, precisamos ver o outro não como um problema, mas o que está ocasionando determinadas situações ou ações. Eu estou entrando nesta fala para responder a sua pergunta, tá, Noguchi? Porque a família, quando ela é atuante no seu papel enquanto pai, na formação daquele indivíduo, na criação de fato, ele automaticamente ele responde de forma positiva ou negativa. O que o professor falou é muito clássico, é um exemplo realmente de fato. Os pais que vão aos encontros, né, às reuniões, são os pais dos alunos que estão bem. Não, eu quero os pais dos alunos que não estão bem. Então, esses alunos que não estão bem e os pais não vão à reunião já é uma resposta. O não atuar enquanto papel de educador, enquanto um papel de uma figura realmente de peso para essa criança, ela impacta não somente as questões de aprendizagem, mas o desenvolvimento desse indivíduo no todo. Tanto é que quando você faz uma leitura dessas pessoas vulneráveis que estão pegando uma arma de fogo, invadindo uma escola, atirando contra os próprios colegas, contra os próprios professores, quando fazemos a leitura desse indivíduo, temos questões familiares que não estão resolvidas. Uma base talvez bem desajustada, uma ausência emocional e afetiva, porque uma coisa é estar dentro de um ambiente onde você tem pai e mãe presente, mas não estando presente, não estando conectados. E isso, infelizmente, é uma realidade. Quando eu estou com as minhas crianças dentro do consultório, eles estão tão carentes de afeto e atenção, chega a arrepiar, só de lembrar, que eu falo para as famílias, as crianças não sabem que brincar é sozinho. O brincar é uma troca. Enquanto crianças, no seu desenvolvimento, nas suas experiências, eles são curiosos para fazerem trocas. E o papel do pai e da mãe, independente que ambos não estejam juntos, eles são fundamentais para esse desenvolvimento e insubstituíveis. Por mais que a gente tenha a condição de terceirizar talvez a educação para a escola, para uma professora de reforço, o brincar para um terapeuta ou uma cuidadora, por condições que naquele momento eu não consigo estar com meu filho, eu não posso me eximir do papel de estar presente. Isso não substitui. Então, para o desenvolvimento deste indivíduo no todo, tanto intelectual quanto emocional, o papel da família ela é fundamental, mas é aquele papel realmente atuante. Ser pai e mãe é uma escolha. Para alguns não foram. Mas a partir do momento que eu tenho aquela responsabilidade de desenvolver ele enquanto indivíduo, eu preciso contribuir para a formação desse indivíduo. Porque senão, infelizmente, vai acontecer o que muito acontece com as crianças abandonadas, né? De forma afetiva dentro de casa, porque nós temos adolescentes, crianças que têm um contexto familiar favorável, mas está aí com comportamentos disruptivos, agressivos e até mesmo virando criminosos, né?
Então, isso está relacionado à ausência, à falta de algo, de uma referência, talvez, da presença, da formação. É muito importante, né? Quando a gente fala, até falei para a Camila, num outro momento que nós tivemos juntas, pensar enquanto pai e mãe, educar é muito difícil. Principalmente hoje, num cenário que a gente tem que dividir vários papéis, né? Não somente quanto pai, quanto mãe, mas como empreendedor e uma série de outras situações que nós temos compromisso ao longo do dia. Mas deixando claro aqui que esse papel ele é insubstituível e ele é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo. E é engraçado que hoje, se eu não olho para isso de forma clínica, analisando essa criança ou esse adolescente nas suas necessidades, amanhã eu tenho que enfrentar as consequências disso enquanto pais. Porque é difícil para a família do rapaz que saiu atirando pensar o que eu deixei de fazer ou o que eu não fiz. O que eu não percebi ao momento para evitar essa situação. Porque essa responsabilidade cai em cima dos pais, né? Então, eu sou a favor, eu sempre falo para o meu esposo, eu não pago para ver. Sou a favor de realmente, a gente tem que pensar no problema, na forma de prever que essas situações ela não tomem essa proporção, e para isso a gente tem que ter um olhar mais afetivo para o outro, estar mais presente, acompanhar de forma sistematizada toda a evolução deste indivíduo para que eu possa contribuir efetivamente para o desenvolvimento dele. Essa semana eu tive uma devolutiva com uma família e foi incrível, porque nós temos também dentro do modelo de família opiniões bem diferentes, né? Que às vezes geram conflitos. E a partir do momento que há um equilíbrio nesta família, a roda ela acontece e flui, e é lindo de ver. E quando nós pensamos isso como um tratamento, porque eu estar com meu filho, eu dar atenção para ele, eu acompanhá-lo, eu sair, ter um momento para sair, levar, fazer aquilo que é do agrado dele, eu estou evitando problemas que eu tenho que solucionar mais à frente. Estou trazendo equilíbrio para a minha casa, equilíbrio para o meu filho, trabalhando com ele algo que é essencial para a formação dele. Né, o aprender a respeitar o outro, o estar com o outro, aprender a solucionar os seus conflitos. Então, se eu for falar aqui, é muita coisa que dá para a gente discutir sobre. Mas, para fechar a fala, infelizmente, esse abandono afetivo dentro de casa, ele traz uma consequência bem drástica no desenvolvimento do indivíduo num todo. Não somente no quesito acadêmico, na escola, porque é uma das formas dele expressar que as coisas não estão bem, mas no desenvolvimento como um todo, nas suas relações sociais, no desenvolvimento cognitivo e uma série de outras situações, no Gucci. Obrigado, doutora Karine, né, pelas explanações e demonstra mais uma vez, né, Kira, a importância da gente poder quebrar essa barreira que a Camila, mãe de 3 aqui, sabe o quanto que é difícil esse começo, né? Esse início da adolescência ali, e o quanto que é difícil a gente conseguir quebrar essa barreira que é criada para a gente poder ter um diálogo, né? A gente acha que é descolado e tal, que consegue, mas não consegue, né? Eles sempre acham que é antiquado, que é difícil, que está distante daquilo que eles pensam, mas a gente tem que ser muito resiliente nessa hora, né, Camila? Exatamente. Mas a gente precisa ser muito resiliente para a gente buscar, né, ter esse contato mais próximo, né, e não desistir já na primeira situação, porque é mais cômodo você deixar o filho trancado no quarto, né, do que você tentar descobrir o que realmente está acontecendo. Eu passei por uma situação bem difícil também com a minha filha, né, porque ela teve esse problema de ser segregada dentro da própria escola,
de sofrer um bullying velado e a partir do momento que a gente observou isso, que a gente foi à escola, a escola ficou apavorada, porque a gente percebeu claramente ali que não tinham, doutora, ferramentas para poder lidar com aquela situação, que o Akira sempre é especialista nisso, que é lidar com aquele conflito, que eles nunca tinham recebido a visita de um pai na escola para discutir sobre o assunto. E sobre a questão do laudo também, né, do déficit de atenção, né, Camila? Oi, Camila. Essa questão do bullying velado, o que eu percebo? Assim, eu tive a oportunidade de estudar, eu já com acho que 33 anos, tive a oportunidade de fazer um curso com uma turma que devia ter entre 19 e 18 anos, né? Então, eram realidades completamente diferentes. E eu gosto muito de observar o comportamento humano. Espero ter a oportunidade de um dia poder estudar psicologia, né? E eu observando aquelas turmas assim, e às vezes as pessoas conversavam comigo, às vezes não conversavam. Conversavam, não conversavam. Aí, de repente, um enteado falava bom dia para mim, quando precisava de alguma coisa, não falava, né? E aquela dinâmica toda, eu falei assim, gente, é uma geração aplicativo. O que é? Eles estão transferindo tudo que a gente faz ali na tela para a realidade. Então, é como se a gente vivesse, eu até falei para minha filha ontem, minha filha, você está na idade de assistir Matrix, né? Para a gente falar dessa passagem assim do real para o virtual. O que eu considero assim pessoas da geração aplicativo? Eu só te acesso quando você vai me servir em algum momento. Então, por exemplo, eu só falo bom dia, boa tarde, se eu for precisar da sua ajuda, da sua citação em alguma coisa. Se não, eu não preciso de você, né? E é como numa tela, assim, as pessoas estão ali na tela, os aplicativos. Não, agora eu vou acessar o YouTube. O YouTube é o Akira. Então, Akira, olha, taranã, taranã, taranã. Então, assim, o jovem, ele está muito inserido nesse contexto, né? Então, assim, o comportamento virtual está passando para o real. E isso é muito, muito preocupante, porque aí vem a questão do cancelamento, que é a geração líquida, né? Os tempos líquidos que a gente está vivendo. Então, assim, se eu tenho algum problema com o Noguchi, eu elimino o Noguchi. A gente até tem alguns memes, eu gosto muito de memes, eu acho que a pessoa que faz aqueles memes, ela é muito inteligente, porque ela consegue traduzir um raciocínio amplo num desenho ali, numa frasezinha e pronta. Mas assim, antigamente o que a gente fazia? A gente ia lá e riscava, né? Eu não gosto mais da pessoa, ela está do meu lado, eu riscava ela na foto. Né? Deixava de ligar, deixava de passar na rua. Hoje não, assim, eu cancelo essa pessoa, eu elimino ela completamente, tanto no real quanto no virtual. E eu instigo as outras pessoas, principalmente no ambiente virtual, é um mimimi ali absurdo. Olha, a fulana, não, agora a fulana eu não gosto mais dela, eu não converso com ela. Então, assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a caminhar para o entendimento. Maria, por que a Joana não está conversando com você? Ah, eu não sei, mamãe. Então vamos lá na Joana perguntar o que aconteceu? Joana, aí a Joana vai falar. Então, assim, que é o simples, né? Que a gente precisa fazer esse retorno para o simples. Eu acho que nós estamos passando por uma situação que a gente tem tanta tecnologia, a gente tem acesso a tantas coisas incríveis que a gente acha que para a gente conseguir um bom resultado com os filhos, com os alunos, a gente precisa partir para o incrível. Mas é o simples, né? É uma comunicação que eu estabeleço com meu filho, eu olho no olho dele, eu converso com ele, eu escuto ele, e como mãe, eu vou te falar, assim, é muito difícil a gente não julgar, né? Porque a gente tem toda a nossa bagagem ali de experiências, de vivências, e a gente tenta não julgar, mas a gente vai julgar, mas a gente pelo menos segurar esse julgamento e escutar o nosso filho, porque o momento dele é outro, a vivência dele é outro, o DNA é outro, é diferente do nosso, tem parte do nosso, mas tem outra parte também. Então, assim, a gente precisa olhar para o filho da gente, conhecer o filho da gente, deixar ele falar. A comunicação, a gente vê muito curso de oratória, e aí tem aquela brincadeira, tinha que ter o curso de escutatória. A gente precisa escutar mais. A gente observa o comportamento, mas escutar. E às vezes o escutar é às vezes só ficar calado. Porque em um dado momento aquela pessoa ali vai ter coragem de abrir a boca, falar e jogar tudo para fora.
né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa escutar, precisa ensinar os nossos filhos a escutarem e precisa mostrar para eles, segurar, trazer de volta. Olha, o que você vive no ambiente virtual, ele é lá no virtual, mas a vida real é isso aqui, ou é a cadeira que a gente senta, a gente não pega num bloquinho e constrói. Vamos partir para cá. Aqui é que está o seu desafio, porque a minha preocupação é com o futuro. Eu venho de um histórico de depressão. Então, qual que é o meu receio? É ver as minhas filhas com depressão, o meu filho com depressão, os filhos dos amigos nesse ambiente. Então, a gente precisa desse acolhimento, desse amor que começa no observar e no escutar também. Eu vejo muito desse comportamento exacerbado, principalmente no virtual, porque ali eu encontrei um poder de voz. A escuta ativa, ela perdeu um pouco do seu valor, né? Nós não estamos mais dispostos a ouvir o outro, parece. E quando se fala de crianças e adolescentes, eles precisam se sentir seguros e eu preciso estar com uma atenção, uma escuta ativa para te ouvir. Então, é aquele momento da participação da família para realmente ouvir, né, as situações de conflito desta criança. Porque se ela não tiver esta oportunidade, ela vai fazer de que forma? No ambiente virtual, com os colegas, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, porque isso acontece. Eu acompanho crianças e adolescentes e eles compartilham essas experiências comigo. Porque não tem ninguém para ouvi-los. Quando você pergunta para eles, quando você está triste, você precisa falar com alguém. Com quem que você fala? Com a minha colega Manu. Só um exemplo. Quantos anos que a Manu tem? Tem a minha idade. Será que a Manu é a pessoa ideal para ouvir aquela criança nos seus conflitos naquele momento? Então, essa escuta ativa ela é muito importante, como você bem colocou, e acaba que, não tendo, eu vou buscar outras formas. É onde que hoje não há censuras dentro do mundo virtual. Você coloca realmente, você expressa exatamente aquilo que você gostaria de expressar. Doa quem doer. Antigamente não era assim, né? Nós tínhamos todo um cuidado para não ferir o outro, tínhamos o respeito e hoje, infelizmente, esse valor está se perdendo. E o que nós temos que fazer com os nossos filhos? Espera aí, vamos aqui. Precisamos prezar por isso, porque isso é importante. Você não pode falar com o seu colega ou se expor a sua opinião desta forma, sendo que você vai ferir o outro. Então, isso está na questão dos valores, né? Ou como você mesmo colocou, os pilares da Unesco, a forma de mediar os conflitos e a forma como a gente tem que ensinar os nossos filhos de fazer isso. Mas, para isso, eu preciso primeiro ouvi-los, para depois ensiná-los, né? Nós mães, nós estávamos conversando ali no banheiro, acredito assim, que a gente tem que ter uma troca maior, né? A mulher, o que acontece? Eu tiro por base, mas as minhas amigas também são assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, porque as coisas mudam o tempo inteiro, né? Eu cuido dos meus filhos sozinha e, assim, a pergunta que eu mais recebo é: como é que você consegue? Então, assim, eu tenho todo um aparato psicológico por trás de mim para eu poder conseguir dar conta de fazer a roda girar. Mas uma das coisas que mais me traz prazer é quando eu converso com outra mãe. E ali nós dividimos as dores, trocamos experiências e, a partir daquelas experiências, eu consigo enxergar a minha maneira de educar o meu filho de uma outra forma. Né? Então, isso é maravilhoso. Assim, esse momento que a gente está tendo aqui, que eu estou vivendo isso desde ontem de manhã, ele está sendo riquíssimo, assim, e eu não saio daqui a mesma que eu cheguei, né? Eu já saio diferente. E é maravilhoso. Então, assim, as pessoas que estão assistindo a gente, as mães principalmente, conversem com outras mães, troquem experiências, se comuniquem, porque você conversando com outras mulheres, você vai... Porque a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? E a gente passa por muita dificuldade, porque existe o perfeito, o ideal, mas existe o possível. E dentro daquilo que é possível, o que eu posso fazer, né?
O projeto de vida, quando a gente tem um filho, nós mulheres, nós queremos ser realizadas também profissionalmente, em outras áreas da vida. Mas a nossa missão maior foi a maternidade. Então, por que não abraçar esse projeto para daqui 20, 30 anos você olhar lá na frente e falar assim, nossa, eu consegui. Sabe? Eu consegui. Agora eu vou viajar com os meus amigos, eu vou passear, eu vou para Cancún, mas eu consegui. Agora ele vai para o mundo e que ele crie outros seres humanos assim dessa mesma forma. O que eu mais quero, assim, eu falo que eu vou com 60 anos eu vou poder me aposentar de cuidar de filhos. Né? Porque o Pedro nasceu agora. Então, assim, e com 60 anos eu quero olhar e falar assim, eu fiz um bom trabalho. É o que eu mais quero, assim. E se chegar lá, nossa, eu não consegui fazer, mas eu quero poder descansar e, nossa, eu tentei fazer o meu melhor. A minha parte eu fiz. Eu quero agradecer mais uma vez a Camila por ter atendido aqui esse chamado, né, Camila? Por trocar experiências, contribuir com essa sua experiência de ser mãe de 3, você que eu conheço sua história dos bastidores, da sua vida, da construção do ser humano, né? Desde quando você começou a sua caminhada profissional, então a gente já teve a oportunidade de conversar nos bastidores e eu me sinto lisonjeado de alguns momentos você ter confiado em mim para ter desabafado dos seus dramas, né? Então eu tenho uma consideração, uma admiração muito grande pelo início, né? E pelo seu caminhar por tudo aquilo que você tem construído como família, como mãe, como filha. Então eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por toda essa história e é um grande exemplo de uma mãe hoje que se preocupa com a criação dos seus filhos. Parabéns mais uma vez, doutora Karine, né? Que eu estou conhecendo hoje também. E é uma experiência muito agradável, né? A gente poder contribuir e contar com a sua contribuição, né? Profissional e pessoal também, para fortalecer mais uma vez esse alerta muito importante dessa virada de chave que eu acho que está sendo sutil, muito leve, mas que a gente vai conseguir construir uma situação educacional para o nosso país ainda melhor. Akira, então eu gostaria de passar para você daqui a pouquinho, para a gente finalizar, mas eu passo aqui para a Camila para as considerações finais. Camila, por favor. Noguchi, você me deixou muito feliz, assim, emocionada, porque eu vi isso de uma pessoa que a gente admira tanto, né, tanto na parte profissional quanto pessoal, é um presente, assim, eu não esperava, eu te admiro muito, eu te respeito muito, assim, e você é um dos profissionais da comunicação em que eu me espelhei, né, então, lá atrás, eu tinha os exemplos e você sempre foi um deles, assim, e a questão moral também, né, que eu acho que é fundamental, que eu acho que é isso que é o seu pilar, assim, você é um ser humano exemplar. Doutora Karine, que foi um presente conhecer, que eu espero que a nossa relação continue, né? E vou precisar dos serviços profissionais, mas principalmente, assim, você encontrou uma admiradora, uma fã, tá? Foi um presente, eu agradeço muito por estar aqui com você. E a Kira, amigo, nos conhecemos através do trabalho, né? Mas a vida está colocando a gente cada vez mais juntos e eu agradeço muito a oportunidade, porque tudo isso que você está proporcionando aqui vai fazer muita diferença, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Gratidão, meu amigo. Considerações finais aqui para a doutora Karine, que contribuiu em muito com mais essa edição, né? Pessoal participando com a gente, você que está nos assistindo aí, muito obrigado mais uma vez. Como a Kira sempre gosta de falar esse mantra maravilhoso que é gratidão, gratidão e gratidão, né, Kira? As suas considerações finais, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer a Kira por participar desse projeto tão lindo. Vai de encontro com o meu propósito de vida, que eu levo isso como um propósito de vida de verdade, transformar vidas através do meu instrumento de trabalho. E agradecer, Camila, pela admiração, pelo carinho, por conhecer essa profissional incrível, essa mulher maravilhosa e inspiradora, viu? Parabéns, Noguchi, muito obrigada por suas considerações, sua apresentação, pelo seu trabalho.
E quero deixar a todos aqui essa mensagem, né, que é realmente sermos multiplicadores dessa ideia, desse propósito, para que a gente possa alcançar ainda mais, não só os nossos filhos, formar esses cidadãos, mas também para alcançar outras famílias. Esse é o nosso propósito aqui, né? Transferir toda esse projeto para que ele alcance o máximo de família possível, né? Para que a gente não perca a essência, né, de estar e conectar com pessoas. Muito obrigado, doutora Karine. Akira Ninomiya Júnior, por favor, suas considerações finais. Gratidão imensa, meu amigo. Vou falar para você o que eu já falei em outros momentos, o quanto é bom contar com a sua participação conosco, porque a tua visão, e eu reforço o que a Camila falou, você é um exemplo de pessoa no que diz respeito a valores morais. Nós temos uma missão que é continuar um legado de antepassados, de uma cultura milenar em um país tão jovem. E eu tive a felicidade, como eu falei logo no começo da nossa gravação hoje, de ter sido feliz em falar, ter colocado um apelido em você que pegou a voz do CAICAM. E quando eu falo a voz do CAICAM, não estou falando apenas a voz da nossa associação, do nosso clube. Cada momento que você faz uma fala, uma participação, você está representando também esse legado. Gratidão a você pela amizade, pela parceria sempre. Camila, nos conhecemos por conta de uma reportagem que você fez sobre o Repacificar. E a vida, ela sempre procura caminhos para conectar pessoas. E você falou, Akira, eu gostei muito do teu trabalho. Ele é interessante. Como eu posso contribuir? E essa mensagem, eu acho que é uma mensagem que deve reverberar na sociedade. Como podemos contribuir? Cada um sempre se perguntar sobre isso. Gratidão. Você é uma parceira e uma amiga da família. Gratidão mesmo. Doutora Karine, que você que faz o acompanhamento, né, da parte pedagógica dos meus filhos. Meus filhos têm um carinho imenso por você. Né? A minha esposa tem essa conexão contigo também. E esse trabalho que você faz, é o seu trabalho, a sua atuação profissional, mas é um elemento que contribui para o crescimento da sociedade como um todo. Cada pessoa que você atende, cada criança que você atende é uma contribuição para a sociedade. E para cada um daqueles que participaram da nossa gravação hoje, a presença de vocês soma em energia, soma em conexão, soma em experiência. E foi colocado aqui, meu amigo Walter colocou esse elemento do ser, do ter. Camila comentou essa questão das mães, dos pais poderem compartilhar. E aqui é a minha mensagem final a esse respeito. Quando duas pessoas se encontram e compartilham o que tem, cada uma abre mão de parte do que tem e recebe parte do outro. Mas quando a gente compartilha do que a gente é, a gente não perde quem a gente é, mas a gente adquire mais também com a experiência do outro. Então o ser sempre vai trazer mais, sempre vai agregar mais. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o encerramento da minha participação. Conflitos não necessariamente mudam o que nós somos, mostram como nós estamos. Se a gente utilizar o conflito como um aliado e termos como base o ser, vamos sempre crescer. Gratidão a todos vocês, gratidão, meus amigos e parceiros aqui. Gratidão imensa. E assim finalizamos mais essa edição, né, do Repacificar para pais, educadores, aprender a conviver, né? A ter empatia acima de tudo e ter aquilo que os profissionais da área comentaram aqui, o olhar observador de cada atitude dos novos líderes dessa nova geração que está chegando. Acho que é muito importante. E ouvir também, né? Nós somos comunicadores, né, Camila? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ser ouvintes também para a gente poder construir uma base de comunicação muito, muito sólida. Então, acima de tudo, ouvir muito para que a gente possa reverberar situações positivas como essa. Um grande abraço a todos que nos acompanham e até a próxima edição.